Agora, com o seu coração preparado, vamos ouvir a palavra de Deus, hoje na ministração do pastor Rob Brindeiros. Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Para mim é uma grande satisfação poder cooperar com o nosso culto de ensino e ver que Deus tem nos abençoado dia após dia nesse lugar. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor João Adair, pela vida do pastor Davi, que conduziu muito bem esse culto. Que Deus continue lhe honrando. Pastor Argeleu, pastor Robert, que Deus louve as vossas vidas, Deus seja louvado pelas vossas vidas. Aos pastores que estão na plenária, faltaria-me tempo para mencionar nome por nome, dignos de honra e de toda admiração. Eu quero que você, para ganharmos tempo, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, versículo de número 20. Carta de Paulo aos Efésios, versículo de número 20. Aqueles que encontrarem, digam amém. Os que não encontraram, digam misericórdia. Capítulo 3, versículo de número 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 20. Nos diz assim o texto sagrado: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo seu poder que em nós opera. Amém? Só esse verso, olha para quem está do seu lado, dá um sorriso santo. Aquele Colgate 15 para as 3, de orelha a orelha, diga para ele: meu irmão, fica crente, vai dar tudo certo. Quantos acreditam nisso? Dê um glória a Deus. Podeis tomar assento no nome de Jesus. Olhe para cá. Paulo estava preso. Teve a sua liberdade tolhida por pregar o evangelho. E na prisão, ele se vê compelido pelo Espírito Santo para escrever carta para a igreja que estava em Éfeso. Éfeso era conhecida como a luz da Ásia, a feira das vaidades do mundo antigo, com uma economia forte, pujante. Possuía uma população de mais de 500 mil habitantes. Era a principal rota de especiarias do Império Romano. Apesar de tamanha grandeza, era muito difícil ser cristão em Éfeso, pois em Éfeso se praticava o culto ao imperador, em que a população local era obrigada a acender incenso e fazer petições à imagem de César, sob pena de multa, prisão, tortura e morte, o que colocava em risco a vida dos cristãos que ali residiam. Os que desejassem gozar de certa tranquilidade se sujeitavam a pagar impostos dobrados. Os que ocupassem cargos públicos eram exonerados. Muitos que desejassem prover as suas famílias se submetiam a trabalhos escravos pela metade do soldo. Não eram poucos que tinham as suas casas invadidas e viam as suas mulheres serem arrastadas às praças públicas para serem abusadas, espancados,
presos, torturados. Quando não, eram pregados em estacas, encebados com cera, e ao cair da noite, por volta das 6 horas da tarde, acendiam as fogueiras para queimá-los vivos, a fim de iluminar as praças do imperador durante a noite. Em um cenário de horror como esse, é normal sentir medo, insegurança, receios, incertezas, dúvidas. Afinal de contas, quem nunca teve medo, insegurança ou dúvidas das promessas de Deus diante de lutas e aflições da vida? É completamente normal sentir medo, sentir dúvidas, insegurança, receios. O apóstolo Paulo compreendia como ninguém a realidade dramática da igreja de Éfeso, pois ele mesmo era torturado na calada da noite, nas masmorras romanas. E durante o dia tinha suas feridas tratadas pelo médico Lucas, que lhe servia como escriba, a fim de prolongar a sua angústia e agonia. Ora, por que não mencionar a passagem do apóstolo das missões pela cidade de Filipos, após cumprir o mandato divino e ter praticado bem a uma oprimida, foi espancado pela autoridade policial com faices. Um molho de varas romana utilizada para promover espancamento a criminosos, o que deixava o corpo em carne viva, sendo conduzido contra a sua vontade para o calabouço da masmorra, sendo jogado no cárcere inferior, um ambiente que pertencia dos 3 pavimentos da prisão romana, a interiora, que compunha 5 buracos, 2 para os pés, 2 para as mãos e 1 para a cabeça, colocando o corpo em uma posição em que cada movimento provocava dores alucinantes. Ali, em condições ultrajantes, Paulo estimula o seu companheiro a cantar e orar. O desprendimento do apóstolo nos ensina 2 poderosas lições. Primeira, nenhum sofrimento, dor ou angústia pode impedir Deus de ouvir as nossas orações. Segundo, podem prender, perseguir, torturar, mas ninguém para quem tem propósitos diante do Eterno, o Deus de Israel. O que nos confronta, porque quando fazemos o paralelo do comportamento da cristandade moderna, nos envergonhamos.
Porque muitos, diante de pequenas adversidades, não titubeiam para negociar os seus valores. Não podem passar por uma aflição que colocam em xeque a sua fé e confiança no Deus que serve. O apóstolo era diferente. No meio do sofrimento, ele ousadamente afirmava categoricamente: eu sei em quem eu tenho crido. Querido, permita-me mexer com você essa noite. Aponte o dedo para o seu irmão e diga para ele: ninguém vai impedir o plano de Deus de se cumprir na sua vida. Não balança ela e diga: ninguém vai deter o projeto da divindade que está estabelecido para a sua história. Quem é que tem plano de Deus na vida aí? Deixa eu ver. Nenhum sofrimento foi capaz de colocar uma penumbra na visão que o apóstolo tinha da soberania de Deus. Mesmo em meio à dor, ele continuava convicto de que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais além. Mas como é que ele faz isso? O trecho da oração que lemos nos revela a perspectiva do apóstolo. É que os seus olhos não estavam fitos nos seus algozes, nos seus torturadores, mas naquele que está sentado no trono e governa todas as coisas. Eu lhe convido a dizer para o seu irmão do lado: pare de olhar para a sua dor. Fala para ele, mexe com ele, provoque a fé dele. Diga para ele: pare de olhar para as adversidades que têm cercado a sua vida. Pare de fixar naquilo que você não tem, naquilo que não aconteceu, naquilo que você não recebeu, na dor que você está vivenciando, e comece a elevar os seus olhos para aquele que governa a sua vida. Faça como o salmista: eleva os meus olhos para o Senhor. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está na hora de você tirar a sua visão dessa perspectiva terrenal e colocar naquele que governa a sua vida, que cuida de você e que não deixa que nenhum fio da tua cabeça se perca. Quem é que está entendendo a palavra essa noite? Deixa eu ver, querido. Mas quando eu penso na soberania de Deus, eu gosto muito do que escreveu o teólogo e filósofo da Idade Média chamado Guilherme de Ockham. Em sua tratativa sobre a soberania de Deus, ele divide a soberania de Deus em dois poderes, que ele chama em latim de potentia ordinata e potentia absoluta. Segundo ele, potentia absoluta, ou poder absoluto, é o poder que Deus exercia antes da criação. Deus podia ser tudo: bom, mal, justo, injusto. Deus podia ser verdade, mentira, impureza, pureza, profanação, santidade. Mas após a criação, Deus passou a exercer, segundo ele, aquilo que ele chama de potentia ordinata, ou poder ordenado. Isso significa dizer que quando Deus escolheu ser verdade, Deus não pôde mais ser mentira. Quando Deus escolheu ser santo,
Deus não pôde mais ser profano. Quando Deus escolheu ser justo, Deus não pôde ser injusto. E aqui cabe uma frase que eu gosto muito de C.S. Lewis, que diz: a soberania de Deus jamais irá ferir a sua natureza divina. Em outras palavras, Deus jamais irá contra o seu próprio caráter. Ora, isso o próprio apóstolo corrobora quando escreve a sua epístola para Timóteo, a sua segunda carta. Ele diz no capítulo de número 2, versículo de número 13: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O profeta Moisés não estava muito distante dessa verdade, porque ele escreveu em Números 23 dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria a Deus e não faria, falaria e não confirmaria. Ora, Jeremias parece ter capturado a visão mosaica, porque ele profetiza no capítulo 1 dizendo: eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra velar, dentre as suas muitas significâncias, é observar minuciosamente para cumprir vírgula por vírgula daquilo que está escrito. Não é à toa que Jesus disse: nem o i, nem o tio cairá da lei, até que tudo se cumpra. É com a mesma autoridade que Jesus ratifica para os discípulos, dizendo: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ora, o autor da carta aos Hebreus parecia estar debaixo de uma influência do Espírito Santo poderosa, porque no capítulo 6 ele diz: ora, existem duas coisas impossíveis para Deus, e uma delas é que Deus minta em todas as suas promessas. Ah, querido, Malaquias foi mais simples e profundo quando disse: o Senhor, eu não mudo. Tiago parece ter absorvido essa verdade do Cristo, porque ele diz que nele não existe sombra de variação. A maior garantia de que Deus vai cumprir o que Ele nos prometera não está fundamentada apenas no seu poder, na sua capacidade de cumprir aquilo que Ele disse a nosso respeito. Pelo contrário, muito mais ainda pelo seu caráter. É o fato de Deus não mudar, que a promessa de Deus está garantida. Talvez você não entendeu, então eu vou simplificar. O que Deus falou com você há 10 anos atrás está de pé hoje, não passou, não caiu por terra, e no tempo determinado virá a existência, e Deus vai cumprir na sua vida. Quem é que tem promessa aí? Deixa eu ver. Pergunta só de quem está do seu lado para não assustar ele: tem promessa de Deus aí? Tem? Não, mexe com ele, mexe com ele, pergunta: tem promessa aí? Tem? Não, olha para ele, vê se ele tem cara de tem promessa, porque se ele tiver cara de que tem uma promessa, ele já entendeu que vai passar céu, vai passar terra, mas vai cumprir na hora de Deus na vida dele. Se ele tem cara de quem tem promessa, ele não vai se calar, ele vai abrir a boca para adorar a Deus. Quem é que veio adorar esse Deus? Deixa eu ver. Mas o apóstolo é mais profundo, porque a visão dele é transcendental. Ele mesmo diz: Deus é poderoso. Mas para Paulo não bastava dizer que Deus é poderoso, pastor Davi, porque poderoso até os homens podem ser. A Bíblia diz no livro de Gênesis que
homens poderosos se levantaram sobre a terra. Para Paulo também não bastava dizer que Deus opera mais, porque mais está dentro do raio de superação da atividade humana, mais o homem pode alcançar. Para Paulo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Excede as tuas petições, transcende a tua imaginação. Tudo que você já imaginou ou pediu de Deus é muito pouco, mas muito pouco, absolutamente pouco, para aquilo que Deus está reservando para a sua vida. Ah, não, você não entendeu. Olha para quem está do outro lado, é a última vez que eu vou pedir. E profetiza para ele dizendo: o que você está imaginando é pouco, o que você está pedindo é pouco. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Não, pastor, peraí. Eu já vi paralítico andar. Eu também, na minha trajetória, nesses 25 anos servindo a Deus, pelo menos 3 paralíticos saíram da cadeira de rodas. Pastor, peraí, eu já vi cego ver. Eu também. A irmã Mariquinha, lá no interior do estado do Amazonas, a cidade chamada Manacapuru, o congresso da Igreja Batista, ela não via um palmo na frente do nariz. Depois que a glória desceu, ela enxergava uma agulha no fundo da igreja que tinha uma extensão de 35 metros. Não, pastor, peraí. Eu já vi paralítico andar, eu já vi cego ver, já vi surdo ouvir. Eu também. A irmã Maria Luzia, lá da cidade de Parintins, não ouvia nada do ouvido direito, só tinha 10% do esquerdo. E depois daquele culto, ela ouvia o barulho de uma agulha caindo no chão do templo. Não, você não está entendendo. O que você está imaginando é muito pouco. Mas pastor, eu já vi morto ressuscitar. Eu também, meu filho está sentado ali, 1 ano de idade, sufocou com o próprio choro, parou o batimento cardíaco, parou a pulsação sanguínea, ficou gelado, já estava começando a escurecer e endurecer. Foi um desespero. Eu estava na Bahia pregando. A minha esposa perdeu o controle e começou a gritar dentro do apartamento: meu filho morreu! Meu filho morreu! Os vizinhos perturbados invadiram meu apartamento. O vizinho do apartamento da frente era pregador do evangelho. Teve um sonho na noite anterior com uma criança morta na sala dele. A vizinha do lado fazia parte do círculo de oração da congregação que nós frequentávamos. Vendo o desespero da minha esposa, pegou meu filho, levou para o apartamento dela, um ambiente mais tranquilo, e ela orou. Ela orou 10, 20, 30 minutos. Então ela pensou: morreu, vou entregar para a mãe, mandar preparar caixão e culto fúnebre. Ela disse que na hora que ela foi colocar o meu filho nos braços da minha esposa, veio no coração dela: ele vai chegar de viagem, vai encontrar a esposa, o filho mais velho, e o mais novo na época, não. Ela disse que ela sentiu uma força dentro da alma dela. Ela pegou meu filho de novo, voltou para dentro do apartamento dela e ela orou, segundo ela, mais ou menos assim: Jesus, devolve a vida desse menino, Jesus. Espírito de vida, entra aqui. Jesus, o teu servo vai pregar a tua palavra. Devolve a vida desse menino. E passou 10, passou 20, passou 30. Já fazia mais de 2 horas que meu filho estava morto. Quando parecia que nada ia acontecer, ele mexeu a perna, ele mexeu o braço, ele levantou a cabeça. Jesus restituiu a vida dele naquela noite. Eu sou pregador, olhe para cá, eu sou curioso. Eu tenho amigos que são cirurgiões. E eu questionei: quanto tempo depois que inicia uma parada pulmonar ou cardíaca, vocês conseguem trazer de volta? Todos foram unânimes: 1 hora. Depois de 1 hora, se não voltar, a gente manda lavrar o óbito. Porque mesmo que volte,
por causa da ausência de oxigênio no cérebro, vai vegetar a vida inteira. Meu filho corre, meu filho pula, meu filho anda, meu filho... Ei! Olha para quem está do teu lado, balança teu irmão e profetiza para ele, diz para ele: para de reduzir a divindade. Pare de tentar colocar um oceano dentro de um copo de água. Pare de tentar reduzir o poder de Deus à sua caixinha de pensamento. Deus pode mais. Deus realiza mais. Deus vai fazer mais. Quem é que recebe essa? É claro que a perspectiva do apóstolo está intimamente ligada às experiências espirituais vivenciadas por ele ao longo da sua trajetória. Examine o livro de Atos. Em Atos 14, Paulo está pregando em Listra, tem um paralítico, ouvindo a mensagem. E a Bíblia diz assim: e vendo Paulo que ele tinha fé para ser curado, disse: levanta e anda. E o paralítico saltou. Está se revelando ali um Deus que opera dentro de um campo que a medicina não é capaz de abraçar. Porque mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, ainda hoje devolver a capacidade motora de um corpo amortecido é um verdadeiro milagre. Mas ele, bastou uma palavra de autoridade: levanta e anda. Se você continua na trajetória de Paulo, no capítulo 19, Paulo está pregando na região da Grécia. E quando mais Paulo prega, mais a multidão ajunta. Ele está transpirando virtude. A multidão tem uma ideia: vamos levar o lenço, pega o avental que ele usa, vamos levar para as nossas cidades e vamos colocar sobre os enfermos e vamos ver o que acontece. E a Bíblia diz que Deus, pelos lenços e aventais de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Está se revelando ali um Deus que opera mesmo quando nós não estamos de corpo presente. Porque tem gente que pensa que Deus só vai operar se Ele estiver presente. Deus só vai falar se Ele for. Deus só vai agir se Ele pregar. Deus só vai descer se Ele cantar. Tem gente que pensa que é autossuficiente. Ele está perdido fora da casinha. Ele não sabe que Deus não está em busca de estrelas. Deus está em busca de vaso. Gente que quer ser instrumento da mão dele. Quem é que quer ser usado? Ai! Tem muita gente pensando de si mais do que deveria. Você continua. Paulo está pregando o seu último sermão. Começou 6 horas da manhã. Percorreu o dia inteiro. Entrou pela noite. É quase meia-noite. Acendem velas para iluminar o ambiente. E a fumaça da vela gera uma penumbra no ambiente que provoca sonolência. Tem um rapaz na janela. Ele cai do 3º pavimento. Alguém deve ter dito: morreu. Paulo desce, dobra o joelho do lado do corpo, abraça e diz: a alma está no corpo, bora voltar para o culto. E ainda prega até o raiar da manhã. 24 horas pregando sem arredar o pé. E crentes que não suportam quando o culto passa 5 minutos do horário.
Crentes que colocam limitações na sua comunhão com Deus, não conseguem dobrar o joelho 1 hora para falar com o Eterno. É gente que está precisando de uma mudança interior profunda na alma. Deus está revelando ali um Deus que não conhece limitação. Não é à toa que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. O nosso Deus não conhece obstáculo. O nosso Deus não conhece adversário. O nosso Deus não conhece oposição. Ele é. Fique de pé. Eu não sei se Deus está falando hoje aqui. Se Deus está falando, dá glória a Deus aí, dá. Olha para cá. No calabouço romano, pastor Rafael, Paulo está colocando em prática a orientação poética de Jeremias em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá. Quando as lutas da vida formarem um cenário tempestuoso, que você não veja um palmo na frente do nariz, olha para trás. Vai dar uma volta nas lembranças. Você não entendeu, né? Lembra do livramento? Lembra da cura daquela doença que era incurável? Lembra da provisão que você desesperadamente ansiava receber porque as portas estavam fechadas? Lembra das bênçãos, das provisões, das portas abertas? Lembra do que Deus já fez na sua vida até aqui? Lembra do que Ele está fazendo agora? Lembra? Você lembra? Lembra de onde Ele te tirou? Lembra que a sua alma estava desesperada, ansiando por socorro? Lembra que você não tinha perspectiva nenhuma no cenário diante dos homens? Ei! Lembra! Temos uma tendência muito sagaz para nos esquecer dos benefícios que Deus tem nos proporcionado. É como disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque talvez a luta que você está vivendo agora é tão intensa, é tão profunda, é tão angustiante, que você não consegue ter uma perspectiva de solução. Parece insolúvel. Você entra em lugares esperando uma resposta e nada acontece. Deus marcou esse culto para dizer que você não está só, para dizer que tem socorro para você, para dizer que tem escape para a sua vida. E eu gostaria de fazer uma oração, se ainda tiver tempo. Se você está vivendo dias difíceis e necessita do socorro de Deus, saia do seu lugar e venha para frente agora. Eu quero orar por você. Porque talvez o ambiente que você está vivendo é tão denso que sozinho você não está conseguindo enxergar o Deus que você sabe que pode te socorrer. Talvez você esteja oprimido,
E o diabo está soprando no teu ouvido, dizendo que agora ele encerrou a tua trajetória. Ele colocou um ponto final na tua vida. Você já tentou de tudo, já ligou para amigos, já usou seus recursos, buscou os meios que você tinha para resolver e não conseguiu. Deus te parou hoje aqui. Porque talvez nesse processo você tropeçou e envergonhado se distanciou da presença do Pai. Ouça a voz de Deus agora. Ele quer você de volta. Se você está sentindo Deus te chamar, sentindo necessidade de se reconciliar, levante a mão para cima, porque hoje é o seu dia. Agora é a sua hora. Temos um número expressivo de pessoas. Eu gostaria de fazer algo. Eu gostaria que os pastores que estão presentes no culto estendessem as mãos para essas vidas. Eu cresci numa igreja pobre, em Manaus. E lá tinha um homem que não sabia falar muito bem, mas era cheio do Espírito Santo. E uma coisa que ele tinha convicção na alma dele é que Deus estabeleceu o sacerdote para que através dele a bênção alcance a alma do aflito. Ele tinha certeza que quando nós, os pastores, estendêssemos as mãos, Deus rasgaria o céu com socorro para a vida do dependente da providência. Eu creio que hoje Deus vai abrir portas essa noite. Eu creio que Deus vai liberar milagres para essas vidas. Eu creio que virá decreto de Deus a nosso respeito. Mas antes de orarmos, se você ouviu a voz de Deus e está sentindo necessidade de recebê-lo como Salvador ou se reconciliar, faz assim com a mão. Não havendo, estende a mão para cá. Quem está aqui na frente, olha para mim. O verso termina dizendo assim: segundo o seu poder, que em nós opera. Ele não disse que o poder estaria conosco. Ele disse que o poder estaria em nós. Eu vou explicar. Porque o diabo tem gritado na alma de vocês de que vocês estão só, atravessando o vale da vida. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que Ele é contigo, que Ele está com você, que Ele não te abandona, que Ele não abre mão da tua história. MCA, sobe para cá. Vamos orar. Senhor Deus, está aqui o teu povo, Pai. O teu povo que está aflito, Senhor, passando por lutas e provações. E algumas das lutas que eles estão vivendo não estão dentro do nosso poder de socorrer. É coisa que apenas o Senhor pode realizar. É coisa que apenas o Senhor pode trazer à existência. É a coisa que apenas o Senhor pode cumprir na vida deles. Como teu sacerdote, Senhor, nós queremos ministrar a bênção do Senhor sobre o teu povo. Nós queremos corajosamente profetizar que a providência de Deus está descendo sobre a vida deles, e que eles testemunharão da tua bondade, e eles contarão do teu socorro, que eles verão com os seus olhos a tua providência na vida deles, Pai. Chora mesmo, chora mesmo. Orai axérias, uriacandurabanduriafá, elebaram Iassé. Ó Deus de Israel,
Nós abençoamos a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus.